Oi, eu me chamo Vitória Leda, sou nutricionista e tenho diabetes tipo 1 desde criança. Eu sei que é muito comum surgir a dúvida de: para minha glicemia, para melhorar ela, é melhor eu fazer uma caminhada ou musculação? Então é claro que a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Qual que é a melhor opção, qual é a diferença entre elas duas em relação à nossa glicemia, ao nosso controle ali no diabetes. Você já deve saber que o exercício físico faz toda a diferença no nosso controle glicêmico, no controle da nossa diabetes. Isso porque o exercício físico ajuda o nosso corpo a gastar mais glicose e ajuda o nosso corpo a reduzir a resistência à insulina, ou seja, a insulina vai conseguir agir melhor. Então, qual é o melhor para minha glicemia? Uma caminhadinha ou um exercício de força, uma musculação? E se eu te falar que os dois são bons para a sua glicemia, só que de forma diferente? Em exercícios aeróbicos de baixa intensidade, como por exemplo uma caminhada, uma bicicleta, o impacto na nossa glicemia é imediato. Então, a partir do momento que você iniciou uma caminhada, uma bicicleta, em 10, 15 minutos, a sua glicemia já vai estar baixando. É ali, a gente vê a mudança na hora. Já os exercícios de força, como musculação, crossfit, corrida entra um pouco aí também, porque é um exercício de impacto ali de uma vez. Vai ajudar a controlar melhor a nossa glicemia em até 24 horas após os exercícios, às vezes até mais. Isso porque, após o exercício de força, o nosso corpo continua gastando glicose para a formação muscular, para a nossa recuperação muscular também. Então, nosso corpo continua gastando glicose mesmo depois da gente fazer exercício físico. Mesmo quando a gente parou ali o exercício de força, ela vai continuar gastando glicose e isso vai ajudar a gente a reduzir a nossa glicemia em 24 horas, às vezes até mais após os exercícios. Só que esses exercícios de força, no momento que a gente está fazendo, pode acontecer da nossa glicemia subir. Isso porque, como é um exercício onde a gente precisa ali pôr mais força de uma vez, né? É mais intenso, vamos assim dizer, o nosso corpo libera adrenalina. E como você já deve saber, a adrenalina ajuda a nossa glicemia a subir ali no momento que a adrenalina tá a 1000. Então, enquanto você está em um exercício de força na musculação, a sua glicemia pode subir. Tem pessoas que precisam até fazer correção enquanto está fazendo o exercício de força, mas isso só se ela subir demais. Eu registrei, né, quando eu estava com o sensor, eu registrei pra gente ver melhor como que fica a minha glicemia em um treino de força. Comecei o exercício com ela em 99, mas como eu sei que em exercício de força a minha glicemia tende a subir, mesmo ela estando em 99, eu comecei pela bicicleta para já manter ela ali mais, né, mais retilínea, sem dar aquele pico. Quando eu comecei o exercício de força, por conta da bicicleta, ela não deu aquele pico. Então, de 99, eu finalizei o exercício com ela em 109. Não subiu, não baixou, se manteve aí. E aí a estratégia foi essa: fazer o aeróbico antes para amenizar esse pico na glicemia na hora do exercício de força. Nesse outro dia, eu já comecei pela musculação. Pode ver que no gráfico estava indo ali em linha retinha, em 100, 100 e pouquinho. E aí iniciei o exercício de força, deu aquele pico, aquela levantada, mas depois estabilizou. Não precisei fazer correção porque com o exercício ela já começou ali a reduzir. Fiz o aeróbico depois, reduziu, se manteve em linha reta, sem precisar fazer correção com a insulina. E aí depois ele estabiliza em 100 e pouco novamente. Às vezes esse pico, dependendo da pessoa, é muito grande, então precisa fazer a correção com a insulina. Às vezes não, só com aeróbico já resolve. Eu sei que quando a gente vai para academia, a recomendação dos instrutores é a gente começar pela musculação e depois ir para o treino de força. Só que se você se conhece, se você sabe que a sua glicemia vai subir,
Começa pelo aeróbico, começa pela esteira, começa pela bicicleta e depois vai para o exercício de força. Até porque, se a sua glicemia subir demais enquanto você está ali na musculação, você não vai conseguir treinar direito, porque você vai estar com hiperglicemia. Então, se ela subir demais, seu treino não vai render. Então, começa pelo aeróbico para reduzir esse pico e depois você vai para a musculação. E eu lhe garanto que você vai conseguir render bem mais. Nesse dia que eu comecei pela musculação, eu comecei só para ilustrar e conseguir trazer aqui para vocês verem esse pico que dá. Só de dar esse pico, mesmo que ele não tenha sido tão alto, a pessoa se sente mais cansada, então eu já não consegui fazer 100% dos exercícios de força que eu tinha que fazer nesse dia. Então começar pelo aeróbico vai ajudar você a realmente treinar melhor. E você pode explicar isso pro seu instrutor e falar, não, eu tenho diabetes e aí no exercício de força ela tende a subir, tenho que começar pelo aeróbico para evitar esse pico glicêmico e eu conseguir treinar tranquilamente. E aí eu quero trazer outra ressalva. Se a sua glicemia estiver alta antes dos exercícios, não, em hipótese alguma, faça o exercício de força, porque isso pode sobrecarregar o seu organismo. Então, se a sua glicemia estiver ali 180, 200, jamais pega um peso, pelo amor de Deus, para não sobrecarregar o seu organismo. Isso pode fazer com que a sua glicemia suba ainda mais e force demais o seu coração. Então, assim, não é recomendado fazer. Agora, se tiver alta, né, tá ali 180 para cima, faz o aeróbico. Você pode ir para academia, nem que seja só para fazer a sua esteira e a sua bicicleta. E nada de corrida, hein? É um aeróbico mais leve, para não ter perigo de sobrecarregar o seu organismo. Então começa ali pela esteira, fazendo devagarzinho, ou então pela bicicleta, pedalando lentamente, para já começar a reduzir a sua glicemia. E aí se você vê que ela reduziu, estabilizou, aí você pode ir para o exercício de força. Se ela estiver alta, não faça para não ter perigo de você passar mal, de sobrecarregar o seu organismo. Que eu tenho te dado dicas importantes e que vão fazer diferença na sua qualidade de vida. Então, se você gostou, deixa aquele like, se inscreve no canal, compartilha para todo mundo e eu espero ver você no próximo vídeo. Tchau!